Olá, preste atenção numa coisa que eu vou lhe mostrar aqui sobre os Salmos, 146 até o 150. Todos eles começam com aleluia e terminam com aleluia. Pode olhar ali. É a palavra aleluia em hebraico. O único que algumas versões difere é o 147, que começa com louvai ao Senhor e termina com aleluia. Só que louvai ao Senhor é a mesma coisa que aleluia. Aleluia é louvar ao Senhor. Olha como termina o livro de Salmos, né? Aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Depois louva ao Senhor porque Ele é bom, amável, cantar louvores. Eu até falei isso aqui um outro dia. Aleluia, louvai o Senhor dos altos céus. E o último, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, lugar de louvor. Lindo, né? O livro termina com louvor. Louve ao Senhor. É isso que quer dizer a palavra aleluia. É a palavra de Deus, maravilhosa, rica, suficiente para a nossa vida, extraordinária. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. A gente tenta passar para você um capítulo da Bíblia por dia para lhe acostumar a estudar a Bíblia todos os dias. Porque este é o segredo da vida cristã. Ler a Bíblia, estudá-la, meditar na palavra todos os dias. Assim como a gente come todos os dias, né? O corpo precisa de uma quantidade de elementos e de alimentos, assim também é o nosso coração, né? A nossa mente espiritual, a gente precisa se alimentar da palavra, tá bem? Muito bom que você está com a gente hoje aqui, seja em que mídia estiver. O importante é estudar a palavra. Na TV, todos os dias às 6 horas, nós estamos também no NT Play, nós estamos no Deezer, Spotify, ali tem desde Gênesis até a frente, até o de hoje, e estamos também no YouTube. Lá no YouTube o canal é Reavivados por Sua Palavra NT, aparece aqui, NT é importante no final, senão vai para outro lugar, tá? O oficial da Novo Tempo é este aqui. Então você pode ir lá se inscrever, vai ser uma honra tê-lo conosco na família do Reavivados. Aí você pode fazer um pedido de oração, as pessoas oram umas pelas outras, é bem bonito de ver ali, tá bom? Está convidado, está convidado. Nós temos um grupo especial que são os Anjos da Esperança, eles são anjos mesmo, cuidam de nós aqui da Novo Tempo, através das suas ofertas eles nos inspiram. Há histórias maravilhosas de pessoas que têm nos ajudado aqui. Se você quiser ser um anjo da esperança, uma anja, né? Um anjinho, é muito simples, tem esse número de WhatsApp, é só você mandar uma mensagem, tá bom? Eu quero ser anjo, ou o que é isso direito? Como é que eu faço? Então, vai receber uma resposta, beleza? Tá. Agora, por causa dos Anjos da Esperança, a gente vai chegar até você revistas como esta, há outras. Cura do pecado, são 15 temas muito lindos, ela é muito bem diagramada. Estava vendo aqui o tabernáculo, tem aqui umas figuras bacanas, hein? Mas não dá para ver direito aqui da revista, mas tem umas figuras bacanas aqui. Vale a pena você estudar, não é pelas figuras, né? Pelo conteúdo, mas temas como a Bíblia, temas como mordomia, o que é mordomia, né? Cuidar dos bens que Deus deixou para mim e outros maravilhosos. Basta você escrever para este outro WhatsApp. Aí você pede a revista e vai para o seu endereço, tá bom? Pode demorar um pouquinho, dependendo do local, mas ela chega lá. Combinados? Nós vamos agora para o capítulo 3 de Esdras. É um capítulo que vai falar sobre a construção do altar. A primeira coisa que Zorobabel fez quando chegou em Jerusalém, imagine, destruída, acabada, foi construir um altar. E eles deram sacrifícios com alegria naquele altar. Aí, a partir disso, eles construíram depois o templo, tá bem? Então, não sai daí, a gente volta já já com o capítulo 3 de Esdras. Então, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Bom ter você com a gente, você que ficou, você que está chegando agora, são muito bem-vindos, tá bom?
Estamos estudando o livro de Esdras, como falei no primeiro bloco, e vamos agora para o capítulo 3. No capítulo 1 e 2, nós encontramos esta saída do povo, né? As atividades para a saída, os cativos libertos. Depois a lista dos que voltaram da Babilônia. Aqui uma coisa interessante, ela é dividida em clãs, cidades, sacerdotes, levitas, os servos e tal. E até quem não podia servir como um levita ou sacerdote, seu nome não estava na lista, é interessante isso. Eles guardavam as listas das famílias. E agora a primeira atitude, né, que eles fazem ao chegar ali. Em chegando, verso 1, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Eles voltaram, ficaram um tempo, eles andaram 1.400, 1.500 quilômetros, a pé, 4 meses. Olha, é chão, hein? E com gente, com crianças, os clãs, né? A família toda, os da cidade também, várias famílias, sacerdotes, tinham filhos e tal. Imagine todo esse período andando, mas estavam felizes, porque estavam indo para um lugar que eles queriam ir, né? Foram voluntários, primeira chamada, vamos lá, vamos embora. E é bonito, vai ter um texto aqui sobre os mais velhos e tal, a reação deles. Mas a primeira coisa que eles fizeram, depois de se sentirem um só homem, né? Isso é a primeira ideia de corpo que a gente entende, né? Tem essa expressão em vários lugares, mas o Antigo Testamento tem essa expressão, como um só homem. Ela pode ser substituída tranquilamente por um corpo. Não é um corpo, nós somos um corpo, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma parte dentro desse corpo. Então levantou-se Jesua, bem parecido com Jesus, né? Filho de Josadaque, e os seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, que é o homem importante aqui, que vai conduzir, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem o quê? Holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Fizeram um altar, a primeira coisa, imagine a emoção. Primeiro, dos que estavam chegando não viram, nunca viram, e estava em ruínas. Segundo, dos que viram as belezas do templo, velhinhos, estão chegando também, que emoção grande, e fazem o primeiro altar. O altar no lugar onde ficava o altar no santuário, né, o templo. Eles não vão construir o templo imediatamente, mas fizeram o altar. Primeira coisa, você se casou, primeira coisa, o altar na sua casa. Faça o altar. Não estou falando de fazer alguma coisa física, até alguns fazem um cantinho lá onde a Bíblia fica aberta e tal, fazem sempre o culto lá, faça como você quiser, mas tem um altar, um momento da família se reunir para estudar a palavra, para agradecer a Deus. A vida é corrida, né? É muito corrida, eu sei, é corrida para mim também, para todos. Então, separe um momento do dia para estar com a família. Na hora da janta, não sei, de manhã, o melhor momento para a sua família, para que vocês possam comungar juntos. Isso aí é importante, ter um altar. A gente vai para o trabalho, a gente tem que ter um altar no trabalho também. É o lugar onde você transmite, através dos seus poros espirituais, né? Se é que podemos dizer isso, a fé cristã. Você precisa também ter um altar no serviço, no trabalho, na escola com seus colegas, as vizinhas. Na realidade, você tem que se expor diante desse altar, não é? Para dizer quão importante é Deus para a vida daquelas pessoas. Edificaram o altar, firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Esse sempre foi, quando se restaurava o templo, restaurava o culto, não o templo não, mas o culto, porque reis antigos colocavam lá deuses e tal. Quando restaurava, então eles faziam isso.
de manhã à tarde. Aliás, isso foi no tabernáculo, para dizer para o povo de Israel, Deus está sempre com a gente, ou de manhã, ou na parte clara, ou depois do anoitecer. Deus está sempre com a gente. Certeza, né? Certeza. Mas eles temiam, ou estavam sob, tiro temiam aqui, e eles estavam sob o temor dos povos de outras terras. Todo mundo olhando para saber o que eles vão fazer. Enquanto eles estavam carregando toneladas de ouro, de prata e outras coisas mais. Os utensílios do templo, mais de 5.400 peças. Mas eles celebraram, verso 4, então a festa dos tabernáculos, era o mês de Tisri, que é o 7º mês. No mês de Tisri tem a festa dos tabernáculos, das trombetas e da expiação. É tudo num lugar só, num mês só, né? Um mês bem cheio. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram o holocausto e tal, tudo certinho. E depois disso, o holocausto contínuo. E os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor, fora de qualquer época importante. Bom, desde o primeiro dia do 7º mês, eles começaram a oferecer holocausto e não mais pararam. Depois de 6 meses, os pedreiros, carpinteiros e outros mais começaram a se arregimentar para trazerem madeira do Líbano, né, de cedro, ao mar, para Jope, segundo a permissão, né, que tinha sido dada pelo rei Ciro, rei da Pérsia. Vocês podem pegar qualquer coisa, pagar. Foram lançados então os alicerces do templo. Tudo precisa de um alicerce. Tudo. Essa mesa aqui precisa de um alicerce. Ela não para em pé. Precisa de um lugar seguro para ficar. Tudo precisa de um alicerce. A casa precisa de um alicerce. Vai construir a casa em cima da terra, vem a chuva e o vento leva, né? Tem que ter alicerce. Tudo que a gente fizer tem que ter uma base, tem que ter um alicerce. Vai se casar? Tem que ter um alicerce, a base para fazer isso. Vai ter filhos? Tem que ter um alicerce, tem que ter a base para educá-los, para alimentá-los. Tem que ter uma base, tem que ter um alicerce. E esse alicerce sempre, e melhor que seja acompanhado pela vida espiritual ativa. E quando eu digo vida espiritual, é a vida nas mãos de Deus, para fazer a sua vontade. Então, eles lançaram as bases no 2º ano da vinda. Então, eles ficaram 1 ano lá no altar e fazendo, e arregimentando, e guardando o material. E aí, no começo do 2º ano, eles têm essa bênção aqui, a casa do Senhor vai ser edificada. Eles começaram no 2º mês. Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros irmãos sacerdotes e levitas, todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Olha só que beleza, hein? Quando começa a construção. Estabelecem a base primeiro para construírem o templo, né? O templo em Jerusalém. Então eles se apresentam e fazem supervisão entre aqueles que trabalhavam. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, apresentaram-se os sacerdotes com trombetas, os levitas com símbolos, com louvor, com cântico. Cantavam, verso 11, alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor e dizendo: Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Todo o povo se jubilou em alta voz, louvando ao Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos,
sacerdote, levita, cabeças de família, vieram com os clãs. Já idosos que viram a primeira casa, o primeiro templo, choraram em voz alta, compulsivamente, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa, diz a Bíblia aqui. Muitos, no entanto, levantaram a voz com gritos de alegria. Então, eles choravam de talvez tristeza um pouco, mas surpresos com aquilo. Vai ser levantado um novo templo, para eles isso era muito importante. Alguns fazem uma correlação entre o templo aí de Salomão, né, Zorobabel e tal, Esdras, esse templo, muitos fazem essa analogia com a igreja. Olha, uma coisa, o templo, ele tinha um objetivo, ele era um símbolo, e ele acabou com a cruz de Cristo. Então, não é que a gente não deve ter silêncio na igreja, deve ter silêncio, claro, deve ter um comportamento exemplar. Só que ele não é um templo, a igreja não é um templo. A igreja é uma casa de oração para todos os povos, é o que diz o Novo Testamento. É uma casa de oração para todos os povos. Ela foi erigida, construída ou alugada justamente para colocar todos os seus cômodos à disposição da pregação do Evangelho. Isso aqui é muito lindo. Então aqui diz que os velhinhos, os mais velhos, davam gritos de choro e havia gritos de alegria também. E o último verso diz assim: de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então, talvez até os gritos de alegria sufocassem os gritos de tristeza, mas eles têm o seu lugar. A gente não pode achar que a igreja deve ter só pessoas perfeitas. O perfeccionismo não é para nós. Não é para nós. Nós não estamos buscando ser perfeitos. Nós temos que buscar sermos salvos em Cristo Jesus. Sermos bons para sermos salvos não é a matemática de Deus. É sermos salvos para sermos bons. É o contrário. Essa é a matemática divina. E aí termina esse terceiro capítulo. Deus é fiel ao seu povo a cada estágio desta nova investida. Deus é fiel ao seu povo, Deus é fiel ao seu povo. Nós temos um desafio muito grande, sabe? É de confiar nessas palavras, é de demonstrar alegria para os nossos vizinhos, nossos amigos. É dessa maneira que nós vamos pregar o Evangelho, da melhor forma, é sendo cristãos. Às vezes o melhor método não é chegar lá com a Bíblia e bater na cabeça e que entre tudo. Não, sermos cristãos. Isso chama muita atenção, muita. Pessoa honesta, uma pessoa que não briga no trânsito, né? Diz que você quer conhecer a pessoa, põe ela para dirigir em São Paulo às 5h30 mais ou menos da tarde. Trânsito horrível, né? Mas a gente tem que ter esse controle, claro, né? E é isso que vai fazer as pessoas olharem para nós e quererem, desejarem ter Jesus no coração. Então é um desafio para a gente, né? Colocar esse Cristo no coração. Está disposto a colocar? Escreve aí no YouTube: eu estou disposto a amar a Jesus, colocar meu coração nas suas mãos. Faça isso. Vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos pela bênção desse dia do trabalho que estamos realizando, falando de Jesus aqui. Vários fazem a mesma coisa nos seus trabalhos, escolas. E nós gostaríamos que o Senhor dirigisse a nossa vida. Ajude-nos a sermos pessoas felizes, completas. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. E amanhã, capítulo 4, hein? Até lá. No livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, o escritor C.S. Lewis fala em sua obra mais irônica sobre um diabo que tentava uma senhora com as lembranças do passado. O café oferecido a ela, por mais saboroso e requintado que fosse, não a satisfazia como o café de sua infância.
Nada concorria com o passado. E isso que é uma doce realidade, chegava em sua vida como uma eterna insatisfação com o presente. Este é um problema do saudosismo nocivo. Ficar tão apegado com o passado a ponto de se prejudicar o presente. Algo semelhante acontece no capítulo 3 do livro de Esdras. O contexto apresenta o início da reconstrução do templo em Jerusalém. Depois da longa jornada de vários dias e correndo grandes perigos, os planos para o recomeço da sociedade judaica estavam acontecendo. Porém, no final do capítulo encontramos um contexto contraditório. Enquanto uns estavam alegres, outros estavam tristes. Veja como a Bíblia descreve tal reunião a partir do verso 11. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces de sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviram de muito longe. Um grupo estava feliz pelo recomeço que estava diante deles, outro grupo, no entanto, comparava o presente com o passado e lamentavam pelo fato de que antes o templo era maior e mais belo. Percebe o contraste? No mesmo evento, diante da mesma construção, encontramos duas perspectivas diferentes. A primeira se alegra pelo que tem e a segunda lamenta pelo que perdeu. Esta é uma cena que nos ensina muito. Ao invés de nos lamentarmos pelo que não temos mais, vamos nos alegrar pelo que conquistamos. Ao invés de chorar pelo que perdemos, vamos nos alegrar pelo que ganhamos.